Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Desafio 142 dias. Primeiro dia do desafio 142 dias e diariamente aqui pelo meu Instagram às 5h42 da manhã, horário de Brasília, estarei aqui fazendo a leitura da Bíblia inteira. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu quero te louvar por esse tempo, quero te agradecer, Pai, por mais esse desafio que está se iniciando, por essas centenas de pessoas que estão conosco nesse propósito, lendo a Bíblia toda nesse segundo semestre, nesses 142 dias, várias dessas pessoas online, conectados aí em várias lives que estão sendo feitas, muitas pessoas fazendo o desafio Josias de ler a Bíblia toda em voz alta e muitos fazendo, Senhor Deus, nos seus locais, nos seus lugares, ainda que não seja online. Pai, eu quero te agradecer por todos que o Senhor tem conectado, de todos os estados brasileiros, de todos os lugares, Deus, de tantas, também de outras nações e tantas pessoas, Senhor Deus, que estamos juntos nesse propósito. Eu quero te agradecer por cada uma dessas pessoas, que o Senhor os fortaleça, que seja um tempo de aprendizado, que possamos caçar e encontrar tesouros na sua palavra diariamente. Diariamente, Deus, que nós possamos encontrar os tesouros, Deus. A tua palavra diz que mais vale, Senhor Deus, a tua lei, os teus mandamentos, os teus ensinos do que o ouro e do que a prata. Esse é o maior tesouro que nós podemos encontrar. É o tesouro, Senhor Deus, que a traça não corrói, que o ladrão não pode roubar. É o tesouro que o Senhor nos permita nesses dias encontrar muitos tesouros, Senhor. Muita, Senhor Deus, aprendizagem, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor possa estar nos guiando, pois a tua palavra é o único livro que a gente lê com o autor do lado, e nós queremos ler contigo, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos guie nessa jornada, nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine, que o Senhor, Deus, nos mostre as tuas verdades, Deus. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho, é martelo que esmiuça a penha, é, Senhor, como fogo que arde, é mais cortante e penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações, Senhor. Revelar os teus pensamentos ao nosso respeito, Deus, que nós possamos amar a tua palavra, Pai, cada vez mais, que possamos nos apegar a ela e nós possamos, Senhor, aproveitar o privilégio que nós temos, inclusive, de lê-la publicamente, através das redes sociais, Deus. Ainda temos esse privilégio, não sabemos até quando, mas nós queremos aproveitar esse privilégio, Senhor, porque nós somos uma nação privilegiada que podemos ler a tua palavra, que podemos, Senhor Deus, portar, carregar, Senhor Deus, a Bíblia, e nós queremos usar desse privilégio, Senhor, e não apenas ser um livro que a gente crê e acredita, mas que a gente não conhece, que a gente não lê, que a gente não pratica. Então nos ajude, Senhor, a sermos não apenas leitores, mas que nós possamos ser praticantes da tua palavra todos os dias, até que o Senhor venha, Pai, que nós possamos estar apegados aos teus princípios, às tuas verdades, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. Nós temos esse lema de lermos a Bíblia toda, vez após outra, até que o Senhor venha, e nós estamos aqui para começar mais uma jornada, pedindo a tua força, pedindo a tua graça, pedindo a tua capacitação, que o Senhor nos ajude, nos ensine, nos guie a toda a verdade como paracletos, como aquele que é o orientador, o conselheiro, o mentor, o nosso consolador, aquele que guia-nos, Senhor. Nos guie pela tua verdade, nos ensina, nos confronta, nos exorta, nos consola, nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque como Paulo escreveu, tudo o que foi escrito para o nosso consolo foi escrito, a fim, Senhor Deus, de que pela perseverança possamos alcançar as tuas promessas. E assim nós queremos estar nesse lugar, conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo mais e mais através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu te agradeço, te louvo por todos esses que estão participando conosco, Senhor, por todos que vão estar aqui no meu Instagram, nos outros Instagrams que estão fazendo, por esses, Deus, que vão assistir gravadas, Senhor Deus, as nossas leituras, que vão estar acompanhando, ouvindo, lendo
e aprendendo, anotando, conhecendo os tesouros do Senhor para as nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos e pedimos a tua bênção e nos guie nessa jornada, Pai. Nos guie, Senhor Deus, nessa jornada de caça aos tesouros da tua palavra, Senhor, como é o nosso tema nesse ano, nessa 9ª temporada do desafio 142 dias, Deus, que começa hoje para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Então estamos aqui começando a 9ª temporada dos desafios 142 dias. Estou aqui com a camisa do ano passado, lendo a Bíblia toda, vez após outra, até Jesus voltar. Eu estava aqui um dia embalando os prêmios do ano passado, que a gente envia aos nossos vencedores, e aí uma pessoa que mora aqui no condomínio passou e viu ali, e já tinha visto outras vezes, e ela falou, quando é que eu vou ganhar uma camisa dessa? E aí a moça que estava me ajudando a embalar falou para ela assim, é fácil, é só você ler a Bíblia toda no desafio, só você ler a Bíblia toda e você ganha a sua camiseta. E ela disse, ixi, não dá nem tempo, Jesus já está voltando, não dá nem mais tempo de ler a Bíblia toda. E aí a gente ali veio a ideia dessa aqui, que foi do ano passado, lendo a Bíblia toda, vez após outras, até Jesus voltar, Então, de lá para cá, isso foi no meio do ano passado, já tivemos os 142 dias do ano passado, onde eu li a Bíblia toda. Depois tivemos os 42 dias no começo do ano, li a Bíblia toda de novo. Aí depois começamos os 42 semanas que eu estou fazendo, vai até dezembro, e acabamos de ler a Bíblia toda de novo em 21 dias. Nós tivemos um desafio de 21 dias que foi incrível, a gente leu a Bíblia toda no desafio 21 dias. E agora vamos começar mais uma leitura da Bíblia inteira aqui no desafio 142 dias. Para aqueles que estão aí chegando, eu estarei aqui todos os dias lendo. Você pode acompanhar no horário 5h42 da manhã, horário de Brasília, ou então você pode assistir gravado. Vai ficar gravado aí no nosso Instagram, no Instagram da Rede Insana. A gente vai deixar gravado esse conteúdo para que você possa acompanhar aí a leitura da Bíblia inteira. Eu vou estar lendo então nessa Bíblia aqui, que é uma Bíblia nova que inclusive eu deixei para abrir hoje, no primeiro dia do desafio. Eu ganhei de presente essa Bíblia da Editora Vida. A Editora Vida me mandou aqui, com cartinha e tudo, aqui. Essa Bíblia, que é uma Bíblia Scofield. Essa Bíblia, ela é uma Bíblia que tem umas referências cruzadas. Ela é Almeida edição contemporânea. Então eu fiquei sabendo ontem que a mesma Bíblia da Thompson, pelo menos alguém me falou sobre isso. Então, se você tem uma Thompson aí, ou tem alguma aí, você quiser acompanhar nessa edição, eu ia ler numa outra versão aqui nos 142 dias, que ficou de novo para depois, que era a NTLH. Nunca li na versão NTLH, ia ler ela aqui nos 142 dias, mas quando eu ganhei essa de presente e eu vi que ela era uma versão que eu ainda não tinha, e é muito linda essa Bíblia marrom, cheirosa, eu amo cheiro de Bíblia, principalmente Bíblia nova. Então vou estar aqui com essa Bíblia Scofield, da Editora Vida. Eu tenho que pegar minha caneta aqui, porque a Bíblia para mim é riscada, é marcada, entendeu? Essa aqui é a Bíblia que eu estou lendo no desafio 42 semanas. É uma Bíblia de uma linguagem mais rebuscada. Às vezes eu tenho que parar, pegar o dicionário para pesquisar algumas palavras que ela usa aqui, que é a tradução brasileira, a primeira tradução feita totalmente no Brasil. E ela, eu estou lendo essa Bíblia aqui no 42 semanas. Comecei em março e vou até dezembro, 42 semanas. E paralelamente eu vou estar fazendo a leitura da Scofield, que é essa Bíblia aqui linda. E hoje nós começamos então a nossa leitura pelo Salmo 119. Muitas vezes eu coloco o Salmo 119 no nosso cronograma como primeiro, porque o Salmo 119 é um poema de amor pela palavra do Eterno. Então nós vamos ler aqui hoje o Salmo 119. Se você quiser acompanhar aí, mesmo que não seja essa versão, você pega a sua versão aí, e isso inclusive vai ser bom para você, porque eu vou estar lendo uma versão, você vai estar acompanhando em outra, e você vai
pegando mais, talvez, até detalhes aí, né, dessas diferentes versões. Isso é muito legal, eu gosto muito disso, de ter experiências com as muitas versões, de estar lendo várias versões diferentes. A gente acabou de ler a Peshitta agora, eu li a Peshitta pela 4ª vez agora nos 21 dias, né? Em janeiro a gente leu o NVI, que está gravado no meu YouTube. Tanto a leitura toda da Peshitta em 21 dias, como da NVI em 42 dias, estão gravadas lá no meu canal do YouTube. E agora eu vou deixar gravada aqui no Instagram a leitura da Bíblia toda, nessa edição contemporânea aqui da Almeida, né? E a gente vai enchendo aí essas redes sociais de leituras bíblicas, né? Deixando gravados, deixando registrados para acessar cada vez mais pessoas. Nós temos outras pessoas que vão estar fazendo também a leitura, que vão estar fazendo os seus Instagrams. A Odisseia, se eu não me engano, já fez meia-noite. Nós temos a Lisandra, que vai fazer daqui a pouco também no Instagram dela, na NVT, e a gente vai ter uma leitura em Libras também, que vai acontecer aí. Tem um irmão que vai fazer a leitura em Libras, não sei se é assim se fala, a leitura em Libras, né? Mas ele vai fazer em Libras aí a Bíblia toda no Instagram dele. Então tudo isso aqui durante o desafio 142 dias, além de outros que vão estar fazendo no Zoom, né? Eu desafiei dessa vez as pessoas a formarem grupos de leitura, fazerem pelo Zoom, fazerem pelas suas redes sociais, essas leituras juntos, porque isso é muito precioso. Então o Salmo 119 é um poema de amor pela palavra, de amor pelos princípios do Senhor, né? Claro que o levita desconhecido que escreveu o Salmo 119 não tinha a palavra compilada assim, mas ele tinha ali a Torá, ele tinha o que era a palavra de Deus naquele contexto, e ele então expressa esse amor pela palavra de Deus, né? Pelos ensinos do Senhor, pelos princípios do Senhor. Ele vai externando isso através de um poema de 22 estrofes, né? 22 conjuntos de versos, cada um começando com uma letra do alfabeto hebraico e cada um com 8 versos. Então, nessa Bíblia, por exemplo, ele traz a divisão. Algumas Bíblias trazem essa divisão. Então, você tem Aleph, Bet, Gimel, Dalet, as letras do alfabeto hebraico. Então, os primeiros 8 versos, todos iniciam no original com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. O segundo 8 versos, a segunda seção de 8 versos, do 9 ao 16, todos eles começam com a segunda letra do alfabeto hebraico. E assim ele vai com todas essas letras do alfabeto hebraico. A Austrália está participando aí, ó, bênção demais. Seja bem-vindo à Austrália. Então nós estamos aqui com esse poema e cada 8 versos começa com uma letra do alfabeto hebraico. É um poema acróstico, ele pegou todo o alfabeto e criou os versos em cima disso. Tem outros poemas acrósticos, a gente vai estar comentando à medida que eles forem surgindo aqui na nossa leitura, como o Provérbios 31, a mulher virtuosa. Aquele poema sobre a mulher virtuosa é um poema acróstico também, né? Nós temos isso também muito lá em Cantares. Então a gente vai ver esses poemas acrósticos aí. E o Salmo 119 é o mais conhecido, é o maior capítulo da Bíblia, é o maior salmo da Bíblia. A gente vai começar o desafio pelo Salmo 119, porque é um poema de amor pela palavra. E como a gente vai estar lendo em ordem cronológica, mas ele não tem uma cronologia exatamente quando ele entrou, então a gente começa por ele e depois a gente vai fazer a leitura em ordem cronológica, na ordem que as coisas, né, provavelmente aconteceram ali, para você compreender melhor a história bíblica. Esse cronograma cronológico ele nos ajuda a entender muitas coisas melhores, né? Por exemplo, a gente está ali na época dos profetas, e a gente precisa entender que cada profeta ele entrou em um tempo diferente, né? Isso é interessante, porque os profetas estão compilados todos juntos, né, nas Bíblias, normalmente. Então, mas cada profeta entrou em um tempo diferente. Alguns entraram antes do exílio, outros durante o exílio, outros pós o exílio. E a gente vai ler isso nessa época, na época em que eles entraram profetizando, mais ou menos ali nesse período, a gente vai ler cada um desses profetas. Então a ordem cronológica ela nos ajuda a entender melhor a história bíblica, né? O contexto todo, de toda a história, desde que o povo foi criado, escolhido por Deus, saiu do Egito, né? Foi para a Terra Prometida, veio o período dos juízes, veio o período dos reis, depois veio o exílio, o retorno do exílio, a reconstrução, para depois chegar nos 400 anos de silêncio e então vir Jesus. Então tem toda uma história, uma cronologia, e nesse cronograma a gente vai ler dessa forma. Salmo 119, então, vamos para a leitura aqui do Salmo 119. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus estatutos e o buscam de todo o coração.
não praticam iniquidade, andam em teus caminhos. Tu ordenastes os teus preceitos para que diligentemente os observássemos. Quem dera os meus caminhos fossem dirigidos de maneira que eu pudesse observar os teus decretos. Então não ficaria envergonhado, atentando para todos os teus mandamentos. Eu te louvarei com um coração reto, enquanto aprender as tuas justas leis. Observarei os teus decretos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o meu coração te busco, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as leis da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus estatutos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Deleito-me nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo e viverei. Guardarei a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está consumida de anelos pelas tuas leis em todo o tempo. Tu repreendes asperamente os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim a afronta e o desprezo, pois guardo os teus estatutos. Embora os príncipes se reúnam e me caluniem, o teu servo meditará nos teus decretos. Os teus estatutos são o meu prazer, são os meus conselheiros. A minha alma está apegada ao pó. Preserva a minha vida segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste. Ensina-me os teus decretos. Faz-me entender o ensino dos teus preceitos. Assim meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade, concede-me graça mediante a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, decidi seguir as tuas leis. Apego-me aos teus estatutos, ó Senhor. Não permitas que eu seja decepcionado. Percorro o caminho dos teus mandamentos, pois libertaste o meu coração. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus decretos, então os guardarei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e a observarei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, pois neles encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos, não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Preserva a minha vida segundo a tua palavra. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim a humilhação que temo, pois as tuas leis são boas. Como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida na tua retidão. Venha sobre mim o teu constante amor, ó Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Então responderei ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Da minha boca não tires a palavra de verdade, pois espero nas tuas leis. Observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. Andarei em liberdade, pois buscarei os teus preceitos. Falarei dos teus estatutos perante os reis e não me envergonharei. Tenho prazer nos teus mandamentos, porque os amo. Verso 48. Levanto as mãos para os teus mandamentos, que amo, e medito nos teus decretos. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, pois me deste esperança. Esta é a minha consolação na angústia. A tua promessa preserva a minha vida.
Os soberbos zombam continuamente de mim, mas não me desvio da tua lei. Lembro-me das tuas leis antigas, ó Senhor, e nelas encontro consolo. Grande indignação se apodera de mim, por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Os teus decretos são o tema dos meus cânticos, no lugar das minhas peregrinações. De noite me lembro do teu nome, ó Senhor, e observarei a tua lei. Isto tem sido o que faço, obedeço aos teus preceitos. Ó Senhor, o Senhor, verso 57, o Senhor é a minha herança. Eu disse que observaria as tuas palavras. Implorei deveras o teu amor de todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua promessa. Considerei os meus caminhos e voltei os meus passos para os teus estatutos. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Embora os ímpios me prendam com laços, não me esquecerei da tua lei. À meia-noite me levanto para te dar graças por causa das tuas justas leis. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia do teu amor. Ensina-me os teus decretos. Faze bem ao teu servo, ó Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Embora os soberbos tenham forjado mentiras contra mim, de todo o coração guardo os teus preceitos. Seus corações são insensíveis, como se fossem de sebo, mas eu me deleito na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Mais preciosa é para mim a lei da tua boca do que milhares de moedas de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para aprender os teus mandamentos. Os que te temem, alegrem-se quando me veem, pois espero na tua palavra. Bem sei, ó Senhor, que as tuas leis são justas e que em tua fidelidade me afligiste. Sirva o teu constante amor para me consolar, segundo a promessa que deste ao teu servo. Venham sobre mim a tua compaixão para que viva, pois a tua lei é o meu deleite. Confundam-se os soberbos por me tratarem de maneira perversa e sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, os que conhecem os teus estatutos. Seja reto o meu coração para com os teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Desfalece a minha alma aguardando a tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem esperando por tua promessa. Eu digo, quando me consolarás? Embora eu seja como um odre na fumaça, não me esqueço dos teus decretos. Quantos dias deve esperar o teu servo? Quando punirás os que me perseguem? Os soberbos abrem covas para mim, contrários à tua lei. Todos os teus mandamentos são fiéis. Ajuda-me, pois sou perseguido sem motivo. Quase me exterminaram de sobre a terra, mas não deixei os teus preceitos. Preserva a minha vida, segundo o teu amor, e guardarei os estatutos da tua boca. Ó Senhor, a tua palavra é eterna, ela está firmada no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Tu firmastes a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, pois todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora o meu deleite, há muito que teria perecido na minha angústia. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens preservado a vida. Sou teu, salva-me, busquei os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas atentarei para os teus estatutos. A toda perfeição vejo limite, mas os teus mandamentos são ilimitados. Quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo. Os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus estatutos. Sou mais prudente do que os velhos, pois guardo os teus preceitos.
Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei das tuas leis, pois tu mesmo me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço todo o caminho errado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Fiz um juramento e o confirmei, que hei de guardar as tuas justas leis. Estou aflitíssimo. Preserva a minha vida, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, ó Senhor, as ofertas voluntárias da minha boca e ensina-me as tuas leis. Embora constantemente corra perigo a minha alma, não me esquecerei da tua lei. Os ímpios me armaram laço, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus estatutos são minha herança para sempre, são a alegria do meu coração. Inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Odeio os inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua promessa, para que eu viva. Não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo. Sempre terei respeito aos teus decretos. Rejeitas a todos os que se desviam dos teus decretos, pois o engano deles é falsidade. Tiras da terra como escória a todos os ímpios, pelo que amo os teus estatutos. A minha carne se arrepia com temor com temor de ti. Tenho medo das tuas leis. Fiz o que é certo e justo, não me entregue aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem, não deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfalecem esperando por tua salvação, esperando a tua justa promessa. Trata com o teu servo segundo o teu amor e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus estatutos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois tem quebrado a tua lei. Porque amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. E porque tenho como retos todos os teus preceitos, odeio todo o caminho de falsidade. Maravilhosos são os teus estatutos, por isso a minha alma os guarda. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abro a minha boca e suspiro, desejando os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, segundo sempre fazes. Aos que amam o teu nome, dirige os meus passos segundo a tua palavra. Não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, para que eu guarde os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Rios de águas correm dos meus olhos, pois os homens não guardam a tua lei. Justo és, ó Senhor, e retas são as tuas leis. Os teus estatutos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consome, pois os meus inimigos se esquecem das tuas palavras. As tuas promessas foram completamente testadas, por isso teu servo as ama. Embora eu seja pequeno e desprezado, não me esqueço dos teus preceitos. A tua retidão é eterna e a tua lei é a verdade. Aperto e angústia se apoderam de mim, mas os teus mandamentos são o meu deleite. Os teus estatutos são justos para sempre. Dá-me inteligência para que eu viva. Clamo de todo o meu coração, ouve-me, ó Senhor, e guardarei os teus decretos. A ti invoco, salva-me e guardarei os teus estatutos. Levanto-me antes da alva e clamo por socorro, aguardo com esperança a tua palavra. Os meus olhos permanecem abertos durante as vigílias da noite para que eu medite nas tuas promessas. Ouve a minha voz segundo o teu amor. Preserva a minha vida, ó Senhor, segundo as tuas leis. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade, mas se afastam da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Há muito aprendi acerca dos teus estatutos, que estabeleceste para sempre.
Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci de tua lei. Verso 154, pleiteia a minha causa e livra-me, observa-me a vida segundo a tua promessa. Preserva-me, pleiteia-me a minha causa, verso 154, pleiteia a minha causa e livra-me, preserva-me a vida segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus decretos. Grande é, ó Senhor, a tua compaixão. Preserva-me a vida segundo as tuas leis. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desviei dos teus estatutos. Vejo os transgressores e me aflijo, pois não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos. Preserva-me a vida. Ó Senhor, segundo o teu amor. Todas as tuas palavras são verdadeiras. Todas as tuas justas leis são eternas. Os poderosos me perseguem sem causa, mas o meu coração teme a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como aquele que acha grande despojo. Odeio e abomino a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes no dia te louvo pelas tuas justas leis. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Ó Senhor, espero na tua salvação e sigo os teus mandamentos. A minha alma observa os teus estatutos, pois os amo extremamente. Observo os teus preceitos e os teus estatutos, pois todos os meus caminhos estão diante de ti. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua promessa. Proclama em louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua, verso 172, a minha língua cante a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Anelo por tua salvação, ó Senhor, e a tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma, para que te louve, e sustenha-me as tuas leis. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Aleluia, glória a Deus. Então esse é o Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia. Nós já lemos o maior capítulo da Bíblia, então, nesses desafios 142 dias, falta agora só 1188 capítulos, né, da Bíblia. E esse, como eu disse, é esse poema de amor pelo Senhor e pela sua palavra. Vou dar uma olhada só aqui no cronograma para confirmar, que eu que faço cronograma, mas eu tenho que consultar para eu lembrar. Que hoje nós vamos ler Gênesis também, 1 e 2, apenas Gênesis 1 e 2. Nós lemos então o Salmo 119, você que está começando aí, estamos começando a leitura da Bíblia inteira aqui em 142 dias, dessa vez pelo meu Instagram. Então, nós vamos ler agora Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Depois eu vou voltar aqui no Salmo 119 para marcar alguns tesouros que tem aqui, né? Como por exemplo o próprio verso 72, que é o verso que a gente usou, né? Eu vou marcar aqui também como base aí do nosso desafio dos caçadores de tesouro. Mais preciosa é para mim a lei da tua boca do que milhares de moedas de ouro ou de prata. Então esse é o maior tesouro que a gente vai estar encontrando nesses dias aqui, né? E aí eu vou ler aqui um comentário, né? Aqui eu vou estar lendo alguns comentários rápidos aqui também dessa Bíblia, porque a gente está com a meta de que esse desafio 142 dias não seja só uma leitura, mas um tempo de encontrar tesouros mesmo, né? De estudar, de ir além, de dar uma pesquisada a mais aí. E aqui ele fala, né? O comentário aqui é: o Salmo 119 é um acróstico, como eu falei, no hebraico, conquanto não aparece essa configuração na Almeida edição contemporânea. Mas aqui está dessa forma, né? É o mais elaborado dos salmos alfabéticos. Está dividido em 22 seções, correspondendo às 22 letras do alfabeto hebraico, né? Eu falei tudo isso, 8 versículos de cada seção, começando com a mesma letra, na sequência do alfabeto, conforme indica o título de cada seção,
Então você tem aí na maioria das Bíblias essa divisão de 8 em 8 versos. Este salmo, nascido do amor à lei de Deus, exalta a beleza, a excelência da palavra de Deus escrita e o faz de forma não encontrada em nenhum lugar da Bíblia. A palavra de Deus recebe as seguintes designações, como a gente viu: lei, testemunhos, preceitos, estatutos, mandamentos, ordenanças, palavra e juízos. As nuances de significado das palavras empregadas são as seguintes: lei é principalmente instrução ou ensinamento, portanto, toda a revelação de Deus para a vida. Testemunho indica as declarações do próprio Deus quanto à sua natureza e propósito. Preceitos relaciona-se às obrigações morais do homem prescritas por Deus. Estatutos refere-se a disposições civis e religiosas da lei mosaica. Mandamentos são ordens autoritárias emitidas com autoridade e como princípios religiosos. Ordenanças, também juízos, refere-se a pronunciamentos legais, normas de administração divina. Palavra são declarações, palavras gerais para falar da revelação da vontade de Deus. Então ele é bem abrangente, ele aborda, a palavra de Deus como um todo aí, o Salmo 119, e é atemporal, já que não se tem a data certa de que ele foi composto, mas ele é atemporal porque ele fala da palavra como um todo aí, Então, é isso. Gênesis capítulo 1, então começamos a ordem cronológica, nós vamos seguir a ordem cronológica em que as coisas provavelmente ocorreram aí ao longo da história bíblica. Começando então aqui pela criação em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, vou postar, a Bruna está pedindo para tirar a foto da página e postar no grupo com esse comentário. Vou colocar assim então, do Salmo 119, Confirma para mim, Bruna, se a sua Thompson aí está exatamente então como essa versão aqui, edição contemporânea, que aí quem tiver a Thompson vai poder acompanhar também. Mas você pode acompanhar na sua versão, como eu disse aí também, que você vai ter uma compreensão bem legal, e se tiver alguma coisa assim bem relevante, diferente assim da sua versão, depois você pode mandar para mim, porque eu gosto muito dessa comparação das versões que a gente vai aprendendo cada vez mais, e depois eu posso estar falando um pouco aqui também por que existem essas diferentes versões. Eu falei sobre isso no 21 dias e depois eu vou estar falando sobre isso aqui também. A Bruna confirmou então que a Thompson é essa mesma aqui. Ótimo. Gênesis capítulo 1, então vamos ler Gênesis 1 e 2. Gênesis 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. E houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Deus fez o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e houve tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a parte seca, e assim foi. Chamou Deus a parte seca terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã. Esse foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos.
Sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã. Esse foi o 4º dia. E disse Deus: produzam as águas enxames de seres viventes e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoam as águas conforme as suas espécies, e todas as aves que voam conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. E houve tarde e manhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente. Elas vos servirão de mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. Viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom, e houve tarde e manhã. Esse foi o 6º dia. Gênesis capítulo 2. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Esse é o que corre pelo oriente da Assíria. E o 4º rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar.
Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem deu a todo ser vivente, esse foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. Esse então é o capítulo, esses são os capítulos 1 e 2 de Gênesis, criacionismo, né? Nós cremos que assim foi feita toda a criação de Deus. É claro que existem várias formas e linhas de interpretação e nós estamos caçando tesouros. Você pode, ao incentivo desse desafio 142 dias, que é uma leitura menor, você vê, a gente já leu o de hoje aí, né? Em poucos minutos a gente lê, mas você gastar aí ao longo do seu dia pelo menos 21 minutos aí a mais, né? Inclusive a gente vai ter uma premiação adicional, né, que está lá divulgado, uma camisa especial para esses caçadores de tesouros que vão gastar pelo menos 21 minutos pesquisando além do texto, lendo outras coisas, assistindo, ouvindo alguma coisa, algum estudo, né, a respeito do texto que foi lido no dia, encontrando esses tesouros e anotando ali, fazendo algumas anotações sobre tesouros que foram encontrados, né? Então a gente está aqui com esse objetivo de não apenas ler, mas também de estudar mais da palavra, de conhecer mais da palavra e, claro, acima de tudo, praticá-la, porque não adianta só ser leitor, né? Sermos leitores, nós precisamos ser praticantes, mas isso começa com a leitura. Então, quanto mais leitura, quanto mais estudo, mais aprendizado e mais chances da gente se tornar melhores praticantes de toda essa palavra. Mas Gênesis tem esse entendimento e, como eu disse, existem algumas diferentes formas de ver, existem linhas que acreditam que talvez esses 7 dias não fossem literais, né, que fossem gerações, que fossem eras, porque a Bíblia diz que um dia para Deus vale como 1000 anos como um dia que se passou. Então talvez foi um período muito longo esses 7 dias e não foram talvez tão literais assim, e talvez nesse período, inclusive dessas eras, desses dias aí, que seriam gerações, que seriam muito tempo, né, muitos anos aqui, que são esses 7 dias, pode ter acontecido, por exemplo, a questão dos dinossauros pode ter surgido nesse período, né? Outros já acreditam que não, que os dinossauros talvez tenham sido destruídos na época do dilúvio, mas existe essa possibilidade que também foi nesse período aqui. É um mistério e a gente realmente só vai ter certeza disso na eternidade, quando a gente se sentar diante de um grande telão gigantesco aí, Full HD celestial, e ver todas aquelas coisas que eram mistérios e que estavam ocultas a nós e que a gente fica aqui tentando descobrir. A Bíblia diz em Provérbios 25:2 que a glória de Deus é ocultar certas coisas e a glória dos homens é tentar descobri-las. Então a gente fica tentando descobri-las, fica procurando, mas muitas dessas coisas realmente são possibilidades e a gente só vai ter certeza disso, de muitas dessas coisas na eternidade, né? Mas a gente vê que realmente o Senhor criou, né? Se foram 7 dias ou se foram muitas eras, mas o Senhor criou todas as coisas e criou o homem para dominar sobre tudo isso,
né, para governar sobre todos os animais, sobre todas as plantas. Deu a ele, né, a sua esposa, que na verdade saiu de dentro dele. Então eu ministro em casamentos, eu faço uma ministração que eu uso um liquidificador como ilustração para esse texto aqui. E à medida que eu for lendo aqui, eu vou lembrando também de algumas pregações que eu já fiz e vou trazendo aqui alguns comentários sobre isso, porque isso vai enriquecendo também aí para a gente poder estar meditando junto sobre isso, né? Mas eu fiz essa ministração sobre o liquidificador, né? Onde eu mostro o liquidificador ali, né? Como eu falo, separo os dois, o copo e a base, e eu falo qual dos dois é mais importante aqui, né? E aí vamos dizer que o copo representa a mulher e a base representa aqui o homem, que é o motor, né? Qual dos dois é mais importante? É o copo ou é o motor, né? Não tem os dois, nenhum que é o mais importante. Os dois são importantes porque só funciona se estiverem juntos, né? Então o liquidificador só é liquidificador se estiver conectado, se tiver o motor e o copo junto e os dois trabalhando juntos para poder cumprir o seu propósito. Eu falei, então Deus criou o homem, aqui está dizendo que Deus criou o homem, e depois do homem o Senhor tirou a mulher, né? Então nós entendemos que uma parte do homem foi tirada. E quando é que essa parte é conectada novamente? É quando eles se casam. Então é no casamento que nós voltamos a esse original de Deus, que é a imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e depois foi tirado uma parte. Então quando que o homem é a imagem e semelhança de Deus de novo? Quando ele está casado, né? Por quê? Porque nós entendemos que Deus é essa totalidade. Então nós nos parecemos mais com Deus no casamento. Por quê? Porque são duas pessoas diferentes, o homem com as suas propriedades, a mulher com as suas propriedades, e somente juntos é que a gente vai conseguir ser a imagem e semelhança de Deus. E aí por isso o Senhor criou isso, dizendo, então o homem vai deixar o seu pai e sua mãe. E ele não estava falando de Adão e Eva, porque Adão e Eva não tinham pai e mãe, ele estava falando além deles, dos que viriam, né? Então ele está falando da gente, tanto que Jesus depois vai citar isso, e Paulo vai citar isso depois também. Por quê? Porque Deus estava falando da gente que viria depois. Ele vai dizer, o homem vai deixar seu pai e sua mãe, e ele vai se unir, né, se unir à sua mulher, e eles vão voltar a ser um só, a imagem e semelhança de Deus ali, quando se casam, e é copo e base conectados, liquidificador, né? Um homem de um jeito, a mulher de outro jeito, o homem com propriedades que Deus tem e que o homem tem, a mulher com propriedades que Deus tem, que o homem não tem e que a mulher tem, e juntos então a gente consegue ter essas propriedades aí, né, que o Senhor tem. Então esse entendimento aí que eu sempre procuro, nem sempre, mas muitas vezes eu procuro trazer em casamentos, quando eu uso essa ilustração do liquidificador para explicar o que é o casamento aí, nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus, segundo aqui esse relato. Então a gente está aqui com a criação, né? Deus criou até o 6º dia, no 7º dia ele descansou, e a partir de amanhã, no capítulo 3, a gente vai ver então a queda, o que aconteceu na queda, e um spoiler, vou dar um spoiler de amanhã. Amanhã tem um spoiler de Jesus, né? Lá no relato da queda já tem anunciado que o Senhor já tinha um plano preparado para a redenção, porque toda a Bíblia aponta para Cristo, e a gente vai estar comentando sobre isso aqui também. À medida que eu for lendo, eu vou comentando esses textos que mostram que já havia um plano preparado de Deus de redimir através de Jesus. É tudo sobre Jesus. Ele é o assunto principal da Bíblia, e a gente vai ver de Gênesis a Malaquias, em todos os 39 livros do Antigo Testamento, a gente vai ver Jesus sendo anunciado, e eu vou estar destacando em todos os livros, durante a leitura, eu vou estar destacando, isso aqui é sobre Jesus, aqui Jesus está sendo anunciado, aqui a nova aliança está sendo anunciada. A gente vai destacando aí ao longo de toda essa leitura, até a gente chegar no Novo Testamento. Então, diariamente às 5h42 da manhã, exceto no domingo, que eu vou fazer um pouquinho mais tarde, às 7h42 da manhã no domingo, a gente vai estar se encontrando aqui no meu Instagram, e vai ficar gravado também, né? Se você perder um pedaço, depois você pode voltar a assistir novamente para você poder acompanhar. Lembrando que eu estou lendo essa Bíblia, que é a Bíblia Almeida, edição contemporânea. Mas você, se não tiver essa Scofield ou a Thompson ou essa contemporânea Almeida, você pode ler aí na versão que você preferir, né? E inclusive comparando e depois me mandando aí. Aqui tem muita coisa, né? É uma Bíblia de estudos. Eu vou gastar um tempo hoje, daqui a pouco eu tenho um voo,
e vou aproveitar o meu voo para gastar um tempo aqui dando uma lida, porque eu quero ler, né, Caçando os Tesouros, eu quero ler todos esses comentários aqui dessa Bíblia, né? Então eu vou estar lendo e vou já ler antecipadamente também, porque aí amanhã eu já comento e destaco alguma coisa que eu achar pertinente para a gente destacar durante a nossa leitura, né? Então que seja um tempo especial aqui de crescimento, de aprendizado da palavra de Deus. Espero vocês então amanhã aqui às 5h42 da manhã, horário de Brasília, aqui no meu Instagram. Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus, que você tenha um dia abençoado com essa palavra, né? Salmo 119, amar a palavra do Senhor, que o Senhor te leve a amar cada vez mais essa palavra e guardá-la no seu coração para manter-se nos caminhos dele. E também o relato da criação. Ele é criador, ele cria tudo, criou todas as coisas e continua criando, né? Então ele é o criador. Que o Deus que é criador te dê criatividade, produtividade, que você possa, à imagem e semelhança de Deus, ser criativo, produtivo e ter um dia abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e até amanhã, né? Perguntaram aqui aonde vai ficar salva. Vai ficar salva aqui no meu Instagram, tá bom? Vai ficar salva aqui no Instagram. Não sei se eu vou conseguir jogar para o YouTube, do Instagram para o YouTube. Eu teria que baixar para depois, né? Eu posso estar vendo isso depois, mas por enquanto ela vai ficar salva aqui no meu Instagram e no Instagram da Rede Insana Oficial, que eu vou colocar como colaboradora aí, tá bom? Deus abençoe sua vida e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.